Uma boa noite a todos, que nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi nos ampare em mais um estudo essa semana, que a gente possa desenvolver sempre nossas habilidades, nossas capacidades, nossa mente, nosso conhecimento, vendo coisas às vezes diferentes, entendendo, compreendendo, né? Eu falo uma coisa assim, gente, para vocês, que eu fico muito feliz mesmo, tá? Que quanto mais eu estudo, mais eu vejo coisas de outros lugares, é até bonitinho de ver, sabe? Assim, quanto mais eu estudo, mais eu olho para dentro da nossa casa e eu vejo como a nossa casa é boa, sabe? E com as coisinhas, às vezes, que a gente não entendia. Muita coisa que eu passei, que eu não compreendi, com o tempo, hoje, eu descobri as respostas, soluções, e eu vi que isso me auxilia muito na questão até da confiança, sabe? É importante a gente confiar. Não é aquela confiança cega, eu confio cegamente, de olhos fechados. Se você não compreender, fica difícil confiar, né? Só que quando você compreende cada vez melhor, isso te ajuda na questão da confiança, até para poder se entregar melhor, né? Para os cuidados da casa, do vô, né? Do vô Benedito. Então, depois eu vou falar por que eu estou falando isso, tem alguns casos até que eu vou comentar, tá? E hoje a gente vai para uma parte do livro. Eu vou até explicar, quem estiver seguindo, tem o pessoal que está ouvindo depois os vídeos, tá? Tem alguns capítulos ali na sequência que a gente estava, do capítulo 10 em diante, que são capítulos que explicam a forma de irradiação das linhas de energia dos orixás. E é cheio de gráfico, cheio de desenho. Eu achei assim, além de muita coisa maçante para agora, mais adiante a gente de repente pode voltar, mas é muito científico para esse momento agora, tá? Então, amanhã ou depois a gente volta, retorna aí conforme a necessidade, né, nesses pontos, mas se vocês olharem lá no livro, gente, é puro gráfico, tá? É puro gráfico, até quando ele vai falando depois lá no capítulo 14, 15, ele vai falando da hierarquia e as características dos vários reinos, né, das outras dimensões dos orixás nas outras dimensões. Então, eu acho que vão estudar na nossa dimensão, que já está bem, já é bastante coisa, né? Mas só para vocês saberem que existe, tá? Depois vocês vão olhando lá, que tem uma interpretação, uma questão muito científica sobre os orixás. É quase física, tá? Quase uma aula de ondas, né? Refração, na parte de física. Então, eu achei melhor dar uma trégua aí nessa parte. E a gente vai lá para o capítulo 15, tá? Que fala dos orixás na Umbanda. Então, o que ele vai falar? Isso é bacana a gente começar a gravar, tá? Por quê? Os orixás, eles vão se dividir em orixás cósmicos e orixás universais, tá? São só nome de acordo com o que o Rubens Saraceni traz, tá? Só para vocês entenderem. Não precisa decorar o nome, mas entender o que isso quer dizer, tá? Espera só um pouquinho, tá, gente? Então, os orixás universais são os orixás. Lembra que eu sempre falo que cada linha tem um orixá no polo positivo e um orixá no polo negativo? Os orixás universais são os orixás do polo positivo e os cósmicos são do polo negativo, ressaltando que isso não tem nada a ver com o negativo de mal ou negativo de esquerda, tá? Esquerda é uma outra situação, tá? Tanto que os orixás, todos eles têm, né? Exu atua, Exu e Pombagira atua em todas as linhas, todas as 7 linhas com os 14 orixás, tá? Então não tem nada a ver com isso. O que a gente está falando é como se fosse de polo magnético de ímã, de irradiação positiva e negativa, tá? São irradiações complementares. Então, os orixás universais,
eles são o quê? Está ali no livro. Eles são irradiantes, tá? Essa é a característica deles. Eles são irradiantes, eles espalham. E os orixás cósmicos, eles concentram, eles absorvem, tá? Olha que bacana. E é para a gente falar da primeira linha, só para vocês entenderem. Quando eu falo na linha da fé, que é a primeira linha, eu tenho orixá universal, Oxalá, irradiando a fé, e orixá no polo negativo, Oiá-tempo, tá? Ou chamada também de Logunã. Então, esse orixá, ele absorve os desvios da fé. Aqui irradia a fé, aqui absorve os excessos e os desvios da fé. Então, em todas as linhas tem a mesma situação. Um que vai irradiar, o outro que vai absorver. Os positivos são universais e os negativos são cósmicos. Então, isso a gente vai ver em todas as linhas. Então, Oxóssi é o polo positivo, ele irradia, expande o conhecimento. Obá é no polo negativo, ela concentra, é o orixá da concentração. Ela absorve os conhecimentos errôneos, errados, que a gente precisa eliminar. Né? Coisa errada que a gente aprendeu, ela consome, ela absorve aquilo. Então, esses orixás, os universais, são Oxalá, Oxum, são sempre os polos positivos. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Iemanjá. Então, esses são os 7 que estão no polo positivo. E aí nós vamos ter os 7 que estão no polo negativo de cada linha. Pode ver que é um de cada linha. E hoje a gente vai falar de Oxalá. Então eu falei para vocês que a gente ia voltar para falar de cada um dos orixás de novo, separadamente, com características, né? Antes de entrar específico, tá? Fala de Oxalá, ontem foi dia de Santo Antônio. E Santo Antônio, eu vi lá, até o Gustavo me mandou, eu mandei no grupo lá, o padroeiro de Exu, né? Santo Antônio é o santo, que é o santo não sincretizado com Exu, mas é o santo que é o padroeiro, não tem outro nome, né? A gente fala que é o santo que simboliza Exu nos pontos, né? Tem vários pontos de Exu e Pombogira, né, os pontos de esquerda que falam de Santo Antônio. E aí eu vi lá várias postagens, até o Gustavo mandou algumas também, o Vitor, o pessoal, um monte de gente mandou. E aí eu sempre achava bonito, gosto, né, da simbologia, tudo de Santo Antônio, mas eu não entendia por quê. Porque quando eu vejo, por exemplo, São Jorge sincretizado com Ogum, para mim é fácil assimilar. Por quê? Porque São Jorge era um santo guerreiro que, né, estava lá nas batalhas, com espada e tal. Então, você associa facilmente a história do santo com a atuação do orixá. E assim como tantos outros, né? Tem São Sebastião, que também era guerreiro, que morreu com as flechas, a flecha é símbolo de Oxóssi. Então, você tem, vamos dizer assim, pontos que você consegue sincretizar. Agora, fala para mim qual que é o ponto de Santo Antônio que tem a ver com Exu? Qual que é a associação? Não tem muita lógica, aparentemente, né? É até estranho, a gente fala, mas você pegar a história de Santo Antônio, uma história muito bonita. Ele é um santo, inclusive, que uma das características dele, um dos milagres que ele fazia, era conversar, falar com os animais. A igreja de Santo Antônio aqui em Arapongas tem um painel, antigamente tinha um lago cheio de carpas, quando era criança eu ia lá brincar, porque tinha a imagem de Santo Antônio, no azulejo assim pintada, ele falando com os peixes, é um dos milagres de Santo Antônio. Santo Antônio fala e os peixes obedecem e ouvem Santo Antônio, tá? E a língua de Santo Antônio de Pádua está até hoje, tem lá na cidade de Pádua,
Tem a língua de Santo Antônio incorruptível, né? Que é intacta, está lá a língua dele ainda. Então tem muitas histórias, mas o que isso tem a ver com Exu? Eu ficava encafifada. E aí, gente, eu vou compartilhar com vocês uma coisa muito bonita. Um dia eu recebi um Exu velho, tá? Uma entidade de Exu velho. E esse Exu veio, fez o trabalho dele, falou, tá? E ele me deixou uma mensagem. E uma mensagem que me emociona muito. E ele pergunta, vocês sabem por quê que Santo Antônio é padroeiro dos Exu? Porque no momento em que Santo Antônio morreu, eu vou começar a chorar. Ele fala, no momento que Santo Antônio morreu, no momento da morte dele, o amor dele pelos caídos era tão grande, mas tão grande, que aquele amor dele no momento da morte pelos caídos irradia até hoje e sustenta a linha de Exu aqui pra gente, no Brasil, que tem esse sincretismo. Então, isso vindo de um Exu, ele falou que é o amor de Santo Antônio pelos caídos, pelos trabalhadores que estão lá do lado denso, né, do lado difícil, na verdade, que estão trabalhando lá, e o amor de Santo Antônio por esses espíritos que fazem esse trabalho é que sustenta a linha até hoje. Então, foi uma coisa assim, que eu só de lembrar, assim, da emoção com que Exu falou de Santo Antônio, que, na verdade, não tem sincretismo por semelhança de atuação, de característica, de nada disso, mas sim pelo amor que Santo Antônio tem por esses espíritos, que a gente chama de caídos, mas, na verdade, não são espíritos caídos, né? São espíritos que trabalham em esferas mais densas, são espíritos mais atuam, né, nessas esferas mais densas da humanidade. Então, é uma coisa muito bonita e é uma coisa até que eu gostaria de dividir com vocês, justamente para que vocês se lembrassem, né, do Santo Antônio pequenino de ontem, que na verdade o que sustenta é o amor. E o amor dele é tão grande que ele é o santo casamenteiro. Aí sim a gente consegue ver a associação com Exu. Ele é o santo casamenteiro. Por que é casamenteiro? É o santo dos namorados, né? O dia dos namorados é véspera de Santo Antônio. Por quê? Porque Exu e Pombagira é vitalidade e desejo. Não são só sexual, mas lógico, né, gente? Relacionamento amoroso com desejo e com vitalidade é tudo de bom. Então, tem tudo a ver, realmente, nesse aspecto, com Exu e Pombagira, tá? Mas essa história do amor dele pelos Exus foi muito bonito, por isso que eu quis compartilhar com vocês essa história, tá? E vamos para Oxalá, tá? Que a gente fala de Oxalá, agradece Oxalá, saúda Oxalá, mas aqui a gente vai para as características técnicas da linha, tá? Oxalá é o trono da fé. Então, o campo de atuação desta linha é a religiosidade dos seres, não é religião, é religiosidade. Então, Oxalá envia o tempo todo as suas vibrações que estimulam a fé nas pessoas, tá? E aí é fácil observar, tem gente que tem um estímulo maior de busca pela fé ou uma interação, a fé é importante para aquelas pessoas mais do que outras, ou seja, são pessoas mais irradiadas por Oxalá e outras menos irradiadas por Oxalá. Mas nada nem ninguém deixa de ser alcançado pelas irradiações que estimulam a fé e a religiosidade nos seres. Nada escapa, né? Seu alcance ultrapassa o culto dos orixás, pois é a religiosidade comum a todos os seres pensantes. Então, a gente não está falando, quando a gente fala em Oxalá, a gente não está falando só de Umbanda, a gente está falando de Jesus, a gente está falando de fé, no sentido geral. Jesus, no livro ele fala, só para vocês terem uma ideia, Jesus é um trono da fé que está dentro do nível intermediário da hierarquia de Oxalá. Por quê? O mesmo acontece com Buda, com Krishna, com Shiva e com outras entidades que também trabalham, que também são
entronadas na fé, tá? Então, tem muitos, aí ele até comenta aqui, tem muitos tronos intermediários que já se humanizaram para falar aos homens, para estimular a fé em Deus. Então, Oxalá não é Jesus Cristo. É muito bonito o sincretismo, mas não é sinônimo. Então, quando a gente fala em Oxalá, Oxalá é a vibração da fé. Então, Buda é trono de Oxalá, Maomé é trono de Oxalá, Jesus é trono de Oxalá, e assim como tantos outros que vibraram e foram, quando ele fala que foram humanizados, são seres espíritos que vieram para a Terra para mostrar alguma faceta da fé. Só para vocês terem uma ideia, Jesus foi chamado de um mensageiro do amor, porque ele associou a fé com o amor. Ah, isso não é todo? Não, não são todos. Buda tinha uma associação da fé com a iluminação pessoal. Essa característica é muito mais forte no budismo, da iluminação pessoal. Tanto que a busca, né, para o budista, a iluminação pessoal seria um estado, né, de espírito individual, pessoal, de iluminação tal, que eles falam que é o estado, né, máximo que a pessoa pode atingir de iluminação. Então, é uma outra forma de associar a fé, dando importância mais para a consciência individual, né? E aí, lógico, que tem outros ensinamentos, outras decorrências. Se vocês pegarem, por exemplo, o outro mensageiro do amor que pisou na terra foi o egípcio, né? Foi um dos faraós, o faraó Amon-Ra, que foi considerado o outro faraó do amor, foi uma das divindades do amor, assim como Jesus, que veio ensinar o amor. Tinha o Deus Sol, ele falava que o Sol era o amor, tinha todas umas relações, mas ele também, para a época, foi a palavra de amor. Então, é muito bonito, inclusive, até no livro, nesse mesmo livro, tá? Um pouquinho mais para trás, nesses capítulos aqui que eu mencionei, ele fala que os católicos até tentaram colocar o peixe como símbolo de Jesus, mas não foi muito popular, não pegou muito. Por quê? Porque o símbolo da cruz é um símbolo feito para fé junto com amor. Entende? Então, é um símbolo mágico já determinando isso, que é a fé junto com o amor, que são os dois pilares de Jesus. Ah, mas todo trono da fé também não tem o amor? Não. O aspecto mais forte tem outros aspectos da fé. A gente já vai desdobrar isso. Porque existem muitas formas de fé, né? Então, eu estou falando disso porque a gente costuma associar. Mas Oxalá, então, por isso, é um dos motivos que a gente jamais pode ser preconceituoso com outras religiões. Porque se eu olhar para o budista e eu não reconhecer o trono de Oxalá, eu estou equivocada. Se eu olhar para o muçulmano e não reconhecer um trono de Oxalá, eu também estou equivocada. Porque são também tronos, são divindades da fé. Todas elas. Em vários tempos da humanidade. Entende? Então, Oxalá é fé. Jesus é um dos tronos da fé que nós vivenciamos hoje, é forte, né? É a segunda maior crença, né, de fé do mundo. A primeira é o islamismo, né? O muçulmano, em número de pessoas, ele é maior, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência, inclusive de respeitar as outras formas de fé, tá? Agora, de uma forma geral, quais são os atributos de Oxalá? São cristalinos. Quando a gente fala que o elemento da fé, o elemento de Oxalá, ele é o cristalino, não é um cristalino pedra, tá, gente? Não é cristalino pedra cristal. Cristalino é um elemento simbólico que representa pureza. É o puro, seria pureza. Então, esse que é o elemento. É por meio da essência cristalina que as irradiações chegam, imantam e despertam no nosso íntimo os sentimentos de fé. Tá?
Como tudo se polariza, como eu disse, então o polo positivo, o irradiante é Oxalá e o negativo é Logunã, tá? Oxalá vibra o tempo todo a fé e Logunã absorve essas irradiações. Mas por que ela precisa absorver fé? Porque, gente, existem irradiações ou formas de fé que estão desordenadas, desequilibradas, em excesso, fanatismo religioso. Quem que cuida do fanatismo? Porque esse cara que ele é fanático, seja em qualquer religião, ele está com muita radiação da fé, ele está com a fé aqui, estriquinado. Então, precisa de Logunã para absorver essa fé que está em excesso, que é o fanático, para que ele possa se equilibrar, tá? E existem formas também desordenadas de fé, pessoas que vão distorcer a fé, seja ela qual for. E eu não estou falando de briga entre religião, tá? Que isso é uma coisa que não existe. A tua fé, a minha fé, a minha fé. Não existe desordem nisso. Então, os católicos e os budistas, cada um no seu aspecto, eles vivenciam a fé da forma como lhe é ensinado. Agora, eu posso ter budistas que estão distorcendo a sua fé segundo os seus mandamentos. Assim como eu tenho umbandistas que distorcem a sua fé conforme foi ensinado. Então, essas pessoas que distorcem a fé, é o caso lá de... Só um pouquinho. Para lá que atrapalha. É o caso, por exemplo, de pastor ungindo arma de fogo. Maria, não, filha, atrapalha. É o caso de pastor ungindo arma de fogo, né? Fazendo rifa de arma de fogo. Então, é o caso eu vou citar de pastor, que é o que a gente tem mais contato. É o caso de pastor lá que foi cuidar lá, aplicar uma cura, matou uma criança, tá? É o pai de santo que comete abuso sexual nos benzimentos. Então, isso são o quê? Desvios da fé. Eles estão agindo contra as regras da sua própria religião. E isso é amparado, não é punido, tá, gente? É amparado, porque Logunã recolhe esses excessos. De que forma? Muitas formas. Existem seres, inclusive a forma com que você vê a sua religião diz muito sobre a quantidade de liberdade que você está preparado para ter. E é preciso e é fundamental que existam essas várias formas de manifestação da fé, tá? Tem gente, infelizmente, isso não é ruim, tá? É necessário, que precisa de uma fé que te coloque cabresto, porque a pessoa não tem condição de lidar com a liberdade. Então, ela precisa de uma religião que diga o que vestir, com quem andar, com quem casar, o que comer. Por quê? Porque ela não está preparada para lidar com a liberdade. Então, essas religiões, elas ajudam a manter os freios morais da humanidade. E cada um no seu quadrado, literalmente cada um no seu quadrado. Mas isso tudo é necessário. Então, a gente não pode, nem deve achar, nós somos melhor, o outro é pior, o outro é mais iluminado, porque existem desvios em todas essas religiões, né? E aí, no livro ele continua falando, né, das atribuições de Oxalá, né? Uma das suas formas, né, das suas formas que é pura, que é o Oxalá, que irradia somente fé. Mas existem os orixás, esses orixás que ele chama de intermediários, que são, imaginem que a fé sai diretamente de Deus. Quando ela sai de Deus, ela se desdobra em 7 vibrações, que são as chamadas de vibrações intermediárias. Então, a vibração original é a fé pura, tá? Mas a fé também se liga com outras vibrações. E aí eu tenho 7 Oxalás diferentes.
todos os orixás vão se comportar da mesma forma. Então, sai de Deus a vibração pura da fé, que é de Oxalá, e se desdobra, igual um prisma, se desdobra em 7 vibrações, que tem características. Olha lá. Se quem tiver com o livro pode acompanhar. Tem Oxalá cristalino, que é o Oxalá da fé, que é o Oxalá puro. O Oxalá mineral, que é o Oxalá do amor. Esse está no segundo nível. Então, o primeiro nível é o Oxalá puro, Oxalá cristalino, da fé. Segundo nível de vibração é o Oxalá do amor. É o Oxalá formado o cruzamento. Lembram das linhas cruzadas? Né? É o Oxalá com Oxum. Então, irradia a fé do amor. Tem ordem? Tem ordem. A ordem é fé, amor, conhecimento, depois justiça, lei, evolução e geração. Por que tem ordem? Porque a fé é a irradiação base. Não é o amor? Não é o amor. Porque para ter amor, eu preciso crer, eu preciso ter a fé. Então, primeiro, a fé é a crença e a certeza de pertencer a Deus. Depois, o amor. Depois, o conhecimento. Porque se eu tiver conhecimento, mas não tiver amor e não tiver crença, e quando eu falo em crença, não é de questão de acreditar ou não, é de sentir que pertence a Deus Pai Criador. Entende? Depois, e assim vai, assim por diante. Sem ter conhecimento, amor e fé, eu não consigo ter justiça. Sem ter, aí vai, sem evolução, sem lei, sem justiça, sem conhecimento, amor e fé, eu não consigo ter evolução. Entende? E assim por diante. Então, um é base sempre para o outro. Então, eu tenho, na terceira linha, seria a fé do conhecimento, que eu sempre, toda vez que a gente começa o estudo, eu sempre falo, olha, hoje nós vamos, peço licença e proteção de Oxalá e de Oxóssi. Por que eu peço proteção a esses 2 orixás? Porque é o que a gente faz. É a fé e o conhecimento. No nosso caso aqui, a gente forma linhas de força, ou está atuando sob linhas de força, de Oxóssi, de Oxalá, Oxóssi. Então, é o Oxalá que faz a gente buscar o conhecimento pela fé. E aí eu tenho todos os outros. Oxalá eólico, o Oxalá da lei, né? Que forma as correntes de ordenação ou organização da fé. Que a fé também precisa ser organizada, precisa ser ordenada, sob aí o entrecruzamento de fé de Oxalá com a organização, a ordenação de Ogum, tá? E assim por diante. Eu tenho da evolução, a fé também tem que evoluir. Então, eu tenho o Oxalá da terra, o Oxalá telúrico, que é o Oxalá de Obaluaê. É a evolução da fé. A fé não pode e não deve ficar estagnada. Até um dos primeiros capítulos desse livro, a gente falou, foi sobre a renovação dos orixás, a necessidade de evolução do culto aos orixás. As coisas não podem ser como eram há 50 anos atrás, há 100 anos atrás. As coisas, as formas, os médiuns, os guias, a forma deles lidarem com a gente evolui. Isso é preciso, isso é necessário, e vai evoluir ainda mais. Daqui a 50 anos, os nossos... Deixa eu fazer as contas. Bom, eu como tenho 29, eu vou estar viva, né? Mas daqui a 50 anos, a gente vai conversar com os nossos netos que vão ter frequentar os seus terreiros, que vão ter uma outra forma de lidar com os guias, uma outra linguagem, porque isso tudo faz parte da evolução da fé, tá? E a geração da fé. Então, tem Oxalá e Iemanjá, o entrecruzamento. Então, esses são os 7 tronos intermediários de Oxalá. Então, Oxalá, ele vibra, né? Ele se mistura com os outros orixás também. Então, a gente nunca tem alguma coisa estagnada, né? Então, eu sou filho de Oxalá, então eu só vibro Oxalá.
Não, não é assim. E Oxalá tem as suas facetas, é preciso ter as suas facetas, né? Como eu expliquei todas essas. Imagina a fé sem organização, ou a fé sem amor, ou a fé sem justiça, a fé sem gerar, sem criar, né? Então, tudo isso é necessário. Essas 7 linhas, que são linhas cristalinas, porque são de Oxalá, elas são sempre irradiantes. E aí, gente, o livro fala de uma coisa que talvez vocês não vão ver em muitos outros livros. Vocês vão perguntar, mas e o que é o oposto ao Oxalá? Se eu tenho Oxalá e Logunã, que são linhas de direita, linhas diretas de Deus, mas não tem um oposto, tanto que alguns falam, tá? Tá aqui um pouquinho na frente. Alguns falam até do trono das 7 encruzilhadas. Ah, ele fala aqui. Alguns falam que o trono das 7 encruzilhadas são os Exus opostos ao Oxalá. E que o Exu, rei das 7 encruzilhadas, seria o Exu negativo de Oxalá. Mas isso não é verdade. E por que isso não é verdade? Porque Exu atua em todas as linhas. Isso não quer dizer que os orixás são o bem e o Exu é o mal, que é o oposto. Então, Oxalá é o bem e Exu, rei das 7 encruzilhadas, é o mal. Não. Os Exus que trabalham na linha de Oxalá são Exus amparados pela fé. Eles não estão contra a fé, entendem? Eles trabalham para a fé, em esferas densas, em esferas negativas, em lugares que são acessíveis para eles. Tá? Então, eles se densificam para chegar lá naquele lugar, para poder trabalhar, buscar, recuperar, lutar em lugares muito densos, muito trevosos. Então, por trabalhar nesses lugares, então Exu está nas trevas. Tá, ele está nas trevas, está trabalhando, ele não está atuando para as trevas. Entendem a diferença? Então, mas e tem um oposto? Claro que tem, gente. E aí se chamam de tronos opostos, tá? No curso que eu fiz de Teologia de Umbanda, tem até um capítulo, eles não falam muito sobre tronos opostos, porque os tronos opostos são as forças contrárias realmente a Deus. Aí sim, não tem nada a ver com Exu. Eu estou falando de tronos opostos. Aí sim, aí associado com aqueles, os demônios da Goécia, aquelas coisas que são coisas contrárias a Deus. Elas existem? Claro que existem, gente. Pelo amor de Deus. Mas Deus permite? Não existem tronos opostos? Sim, existem tronos opostos. Inclusive, a terminologia que eles usam, os livros do Rubens Saraceni, é exatamente essa. Tronos opostos. Tem nada a ver com positivo e negativo de linha de Umbanda, com positivo e negativo de Orixá. Aqui eu estou falando de contrário à lei divina, do ruinzão mesmo, dos capirotos mesmo, tá? Então, existe? Claro que existe, né, gente? Se a gente não está aqui com nossos guias lutando contra as trevas, cadê essa treva? Tem que existir, não concorda? Então, existem tronos que são contrários, que são negativos, no sentido de contra a lei de Deus. Tá? E esses tronos são assentados nas densas trevas, tá? E eles têm toda a sua hierarquia, toda a sua forma de atuação, sua organização, com as suas falanges e tudo mais, que eventualmente nós lidamos com esses espíritos, tá? Eventualmente a gente lida no terreiro, na rua, às vezes brotam dentro de casa, são espíritos trabalhadores, sim, das trevas. Tá? Então, Exu é espírito de lei, atua para e pela lei divina. Eu estou falando aqui desses tronos opostos, só para vocês entenderem o que o Rubens Saraceni fala disso. Ele fala que esses tronos opostos aos 7 Oxalás que a gente já acabou, ele fala que são tronos assentados em níveis vibratórios negativos das linhas de força de fé. Ele fala que não vão abrir, ele fala, nós não abriremos ao conhecimento do plano material. Eles não passam em detalhes do plano material. Apenas o cita para que a gente saiba que existe, né? Existe todos
esses tronos intermediários têm assentados no seu nível negativo, seus intermediários, tá? Ele até coloca aqui o nome dos tronos. Então, esses tronos polarizados seriam trono da luz negra, trono da luz rubra, trono da luz roxa, trono das trevas, trono da morte, trono dos desejos e o trono cósmico, que seriam os opostos ao trono de Oxalá da fé, Oxalá do amor, Oxalá do conhecimento e assim por diante. Então, esses tronos opostos. E aí, gente, tem gente doida e curiosa desses capetado aí para tudo quanto é lado. Então, você tem livro de não sei o quê, tem o livro de não sei o quê, tem aqueles demônios europeus que são lá os demônios da Goécia, tem aqueles símbolos que é só pegar um símbolo de Oxalá, aí você desenha ele invertido, é o símbolo do diabão lá. Só que não é nada disso, tá, gente? Mas o povo existe conhecimento de magia negra para isso, só que é um conhecimento muito espalhado, muito confuso, vamos assim dizer, mas existe, tá, gente? Então, tudo que a gente está tratando aqui, até para a gente poder, lógico, dentro das nossas capacidades, dos nossos conhecimentos, para combater, a gente tem que saber que existe. Então, não acha que tudo é luz, que tudo... eu vou doutrinar o espírito que ele vai... Tem gente que não é para ser doutrinada, gente. Não adianta que ele falar que você vai doutrinar, ele vai entender, vai ver a luz e vai dar tudo certo. Não. Tem hora que você tem que lutar, tem que ter arma, tem que prender, tem que afastar, entende? Então, tem coisa que é nesse nível. Então, mas não tem nada a ver. O Exu da Rei das Sete Encruzilhadas não é o trono oposto ao de Oxalá. Ele é o Exu de Oxalá. Atua para a lei divina e pela lei divina para a fé em níveis densos, mas ele atua para a lei de Deus. Tá? E aí, quando fala desses orixás intermediários, ele fala de alguns detalhes e ele fala de algumas oferendas bem simples, tá? São oferendas bem simples. Eu sei que vocês gostam muito de cor, de fita, de vela, de não sei o quê, mas assim, Oxalá, a cor de Oxalá é branca. O elemento cristalino pode ser utilizado para simbolizar o elemento cristalino, a água, o quartzo, né? Aquele quartzo transparente, são pedras de Oxalá. As flores, sempre flores brancas, mas frutas, coco verde, mel, né? E local para oferendar Oxalá é sempre local calmo, bosque, campina, pode ser até uma praia limpa, jardim florido, mas sempre um lugar calmo, de paz, de beleza. São os lugares que você pode oferendar Oxalá. E as coisas de Oxalá, normalmente, aí agora que não está no livro, tá? Mas a gente trata muito das coisas de Oxalá sempre com branco. Então, oferenda para Oxalá, você faz em vasilha branca. Um dos clássicos de banho de Oxalá, inclusive a Preta Velha sempre fala que de vez em quando todo mundo tinha que tomar. É um banho de canjica. Pega a canjica branca, deixa um tantinho assim de molho, né? Na jarra com água, enche de água, deixa de um dia para o outro, coa aquela água e toma banho. Pode ser de cabeça e tudo, aquela água de canjica. É um banho de Oxalá. A água de arroz, deixar de molho o arroz, aquela água de arroz também é banho de Oxalá, tá? São banhos muito bons, dão muita paz. Oferenda para Oxalá é simples, tá? Você colocar canjica, mel e coloca algodão. O algodão também usa muito nas oferendas de Oxalá, tá? Só um pouquinho aqui. Coloca canjica, mel, algodão por cima, assim, é uma oferenda de Oxalá, é o clássico, né? A canjica, mel e cobre com algodão. Coloca mel no fundo também da vasilha, uma vasilha branca, tá? Então, essa é a oferenda que você faz para Oxalá. Banho de rosa branca, né? As flores brancas de uma forma geral, o manjericão, a manjerona, tem muitas ervas de Oxalá, tá? Ele até fala aqui, para o amaci de Oxalá, é água da fonte com rosa branca e folha de manjerona macerada, curtida por 24 horas. Um dos amacis. Como eu falei, existem dezenas, né? Muitas ervas que podem ser usadas para banho
de Oxalá, ou para Maci mesmo, que a erva fica curtida, né? É feito na cabeça. Então, são ervas de Oxalá. Então, pode usar, mas a rosa branca também é um banho, pode fazer, não tem problema. Testa, inclusive, é bom a gente fazer esse tipo de banho para a gente testar como se sente, né? Então, você faz o banho, nunca tomei um banho de rosa branca. Então, faça o banho. Experimente, veja como é que você se sente. E olha, gente, cá entre nós, não sei que banho que eu vou tomar nessa semana. Se você tomar um banho de Oxalá, você vai estar sempre banhado para a gira, né? Então, o banho de rosa branca é universal. Você pode fazer para toda a gira que não tem problema. Você vai estar banhado com energia da fé, que é o que você está indo fazer no terreiro, né? Então, isso é muito, muito bacana. Então, a gente dá assim, naquela tabelinha, eu sempre passo, o pessoal pede aí, né? Passa as cores, dias da semana, esse tipo de coisa, quem é as horas, né, de Oxalá. Eu não fico entrando muito em detalhe, porque senão o povo fica muito em neura. Que tipo de neura? Ai, hoje é tal dia, eu só posso acender vela para tal chá de tal cor. E aí, gente, você se perde tanto nos detalhes que você esquece de fazer o mais importante, que é a tua vibração na hora de você acender a vela. Sabe? Aí o povo fica tudo lá nos detalhes, o que põe, o que não põe, que comida, blá, 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 blá. E eu vejo o povo se perder de um tanto, e não é por aí. O mais importante de tudo, você vai acender a vela, é qual o teu pensamento naquela hora, o que você está pondo na vela para acender, tá? Então, se tiver depois mais alguma pergunta, hoje eu vou, esses minutinhos finais aí, eu vou responder, até o pessoal me fez perguntas, tá? Tem 2 perguntas, tem 3, na verdade, eu vou lembrar outra. Mas a Luana me perguntou sobre os sonhos, tá? Eu tenho muitos sonhos, a avó falou que eu sou de insônio. Olha, gente, sonho é uma coisa muito pessoal. E quando eu falo muito pessoal, é que a melhor pessoa para interpretar o sonho é quem sonhou. Porque tem todas as explicações psicológicas, freudianas de sonho, que sonho, mas na verdade, gente, tem alguns médiuns que têm sonhos de premonição. Tem médium que tem essas premonições. Sonha com tal coisa, dá aquela agonia, fala, eu estou sonhando com isso, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E tem, tá? Muitas vezes. Conheço o caso até de salvou a vida. Minha mãe uma vez salvou a vida de um policial aqui. Olha, sonhei com você que você tinha levado um tiro, tá em tal lugar, e realmente teve um tiroteio, o cara escapou ali por pouco e foi avisado por sonho, que era um policial amigo do meu pai, que era próximo ali na época. Então, existe esse tipo de sonho de premonição. Existe também sonho de comunicação. O que é comunicação? O guia vem, ou o mentor, e fala com você em sonho, através de símbolos, de sinais, de mensagens. Lembrando que no sonho, aí por isso que não adianta você pedir para o outro te interpretar, porque o que aquilo significa para você. O guia vai, quando falar com você em sonho, ele vai usar um símbolo que você conhece. Então, não adianta pedir para o outro, tá? E aí você vai, com o tempo, aprendendo a interpretar esses sonhos. O que aquilo te fez sentir? Né? Aquilo era um aviso, aquilo era só, estava mostrando alguma coisa, era um pedido, que às vezes vem pedido, né? Então, você que interpreta. Tem médiuns que têm mais facilidade, que tem isso, os sonhos com mais frequência, tá? É frequente a comunicação com os guias no sonho. Tem gente que não. Eu, por exemplo, é muito raro eu ter sonho que é algum tipo de comunicação. Tá? Mas eu já tive, e quando eu tive foi muito forte, eu não tive dúvida de que aquilo era uma mensagem, que aquilo era uma viagem astral, porque pode ser isso também, tem as viagens astrais que alguns médiuns fazem em sonho, ou seja, visitam outros lugares, outras pessoas, tá? E aí, gente, a sensação que aquilo te causa é você que tem que interpretar. Entende? Então, a Alana pergunta, esse é um médium de sonhos, o que isso significa? É um médium que tem mais facilidade de ter avisos, etc., por intermédio dos sonhos. Ok, Luana?
Aí, foi a pergunta. Tem outra pergunta também. O Edmar fez uma pergunta das 7, ele ficou em dúvida, né? Sobre ele não está aqui hoje, mas ele ouve depois. Ele me perguntou, ele falou daquelas 7 camadas lá, não entendi nada, né? O que são essas? Ele perguntou, as 7 esferas são como se fossem, imaginem esferas assim, envolvendo o planeta Terra, né? Que são esferas de vibração, de situação, coloca assim, de situação do espírito. Então, quanto mais alto, a situação do espírito é mais evoluída. Então, tem 7 para cima e 7 para baixo. Então, a mais alta seria a mais evoluída, a mais sutil, e a mais baixa, lá embaixo, nós estamos no 0, né? A 7ª seria a mais densa, né? A mais escura, mais trevosa. São esferas de vibração em que os espíritos se colocam, né? Vibram amor, vibram medo, vibram ódio em graus diferentes, e aí essas esferas vão atraindo esses espíritos por afinidade, ok? Depois, gente, aí daqui para frente, até teve acho que foi a Márcia que pediu, ela falou, professor, de vez em quando você podia, né, deixar aberto para pergunta, né, assim, de vez em quando. Então, se tiver pergunta, algumas eu vou responder aqui na aula porque atende todo mundo, até melhor, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida do outro também, né? Mas se tiver pergunta, eu vou abrir de vez em quando para o pessoal fazer pergunta, ou levanta a mãozinha mesmo. Às vezes eu sou meio ruim, tá, gente, de olhar no chat aí, eu fico meio doidinho aqui, não vejo, passa batido. Mas levanta as mãozinhas, tem umas mãozinhas aí, ó. Coloca as mãozinhas, que aí a mãozinha eu vejo na tela junto com vocês aí, é mais fácil. E a gente vai respondendo as perguntas. Porque às vezes passa a hora, você... e até esqueci o que eu ia perguntar. Então, levanta a mãozinha aí, né? Que a gente vai colocando. Lógico, assim, até para falar, se possível, dentro do assunto que a gente falou na aula, senão a gente começa a variar do 8 para 80, né? Aí a gente se perde o foco. Ô Simone, só explica para mim, você falou assim, ó, se é normal que o médium tem vários sentidos de espiritualidade. Sentidos, você diz, formas de perceber, é isso? Sim, é normal, tá? Existem, inclusive, aí cada médium tem, às vezes tem uma forma ou tem muitas formas. Tem médium que sente gosto, tem médium que escuta, tem médium que vê, tem médium que recebe melhor a psicofonia, né, que é a comunicação pela voz. Tem médium que faz tudo isso junto, simultâneo. E tem médium que faz ou um ou outro. Tem médium que tem mais a intuição, tem mais a sensibilidade, chega no ambiente, consegue sentir. Então, é normal. E tem médium que tem vários desses sinais de mediunidade, que, na verdade, são formas de manifestação da mediunidade. Então, nem todo médium vê tudo. Eu falo graças a Deus, gente, porque eu não ia querer ver tanta coisa assim, não. Eu não tenho capacidade para lidar com isso, tá? Mas tem médium que vê, tem médium que não vê, mas escuta. Tá? Eu escuto bastante, muita coisa eu escuto. Tá? Que vem aqui na minha cabeça, parece que enfia aqui no meu ouvido, fala assim, eu olho, às vezes eu chego até a olhar para os lados, falo, nossa senhora, quem falou isso? Então, mas tem várias formas, né, dessa manifestação, é normal, tá? Não é porque fala assim, mas o médium é só aquele que incorpora? Não! Inclusive, gente, só para vocês terem uma ideia, é muito útil a sensibilidade do médium durante a gira, mesmo quando não incorpora, tá? Em vários momentos, com médiums diferentes, teve situações de ter confirmação, chegar para Jesus e falar assim, hoje eu vi tal coisa. Aí chegou outro médium e falou, eu vi uma coisa, um sem saber do outro, eu vi tal coisa. Isso ajuda a confirmar certas situações dentro dos trabalhos, né? Ou chega um médium e fala assim, senti tal coisa aqui, assim, assim, assado, o outro vem e confirma. Então, isso ajuda muito nos trabalhos, essa sensibilidade diferente de cada um dos médios. Porque senão todo mundo incorpora, da mesma forma, tem a mesma sensibilidade, e aí, gente, o negócio não funciona, porque o povo é esperto.
O povo que age contra é muito esperto. Eu tenho que ter várias formas de detectar e de trabalhar, porque eles trabalham também de várias formas, né? Nesses trabalhos. Então, é comum, sim, tá? Às vezes um pouco mais, um pouco menos, às vezes um sonho, outro não sonho. Eu sonho muito pouco, tá? Tem médium que é muito ligado com a simbologia, vê sinais. Gustavo, ele vê sinais nas coisas. Ele olha nos números e fala, nossa, eu vi esse número tantas vezes assim, assim, assim. Ele já começa a interpretar. Ele tem uma sensibilidade com o significado dos números que é impressionante. Para mim, número é número, gente. Eu sou péssima com isso. Quando ele começa a falar na minha cabeça, faz tudo assim, ó. Eu falo, ai, não, para, que eu tenho que ficar olhando, pensando, lembrando o que cada coisa significa, porque isso não é uma coisa que eu tenho afinidade, entende? Não é tão natural para mim, eu tenho que me esforçar para fazer. Mas são tipos de mediunidade com sensibilidade diferentes. Cada um tem o seu poder, ok? Então, vamos encerrando para jantar hoje. Está todo mundo com frio, com fome. Eu espero que todos tenham gostado. A gente vai, na aula que vem aí, a gente vai de orixá em orixá, tá? Então, hoje a gente falou sobre Oxalá. Semana que vem eu vou tratar de alguns outros assuntos e vou falar sobre Oxum. E aí, na sequência, a gente vai falando um pouco mais das características técnicas de cada orixá, principalmente para quem está começando, para poder se encontrar, para poder como que eu me conecto com o orixá? Conhecendo ele primeiro, né? Sabendo do que se trata, tá? Então, se tiver alguma dúvida sobre o Oxalá ainda, pode perguntar, principalmente os iniciantes, tá? Só para deixar bem claro, tá, gente? Eu dei